pessoas! Bom, hoje é dia 12 de janeiro de 2018, hoje, o dia que eu tô gravando esse vídeo, e eu já li 2 livros, o que eu achei uma vitória, porque ano passado eu fui uma negação no quesito leitura. E um desses livros, ele já meio que desgraçou a minha cabeça, e é sobre ele que nós vamos conversar hoje. O livro em questão é o Estou Atrás de Você, do John Ajvide Lindqvist. Eu assisti 300 mil entrevistas desse homem pra conseguir falar o nome dele desse jeito muito errado, mas vai ser isso que vai sair, porque olha o nome do ser humano. Ele é um autor sueco que esse livro dele foi publicado em 2014, mas só foi trazido aqui para o Brasil ano passado pela editora Tordesilhas, que já tem outros títulos dele lançados aqui no Brasil. Eu vou deixar o nome deles aqui na tela para vocês verem. Bom, eu vou dar uma situada para vocês nesse livro antes de começar a falar das coisas que eu mais gostei dele. Nossa história vai se passar em um acampamento de trailers e um belo dia 4 famílias eles acordam e eles percebem que talvez eles não estejam mais nesse acampamento de trailers. Eles saem dos trailers deles e eles veem que algumas coisas sumiram, como os outros trailers, as árvores, as pedras, a vegetação que tinha em volta daquele acampamento, lagos, o sol, ou seja, tudo sumiu. Só estão os trailers, eles, um descampado infinito e o céu azul. Só, não tem mais nada. E a nossa história vai ser o quê? Eles questionando o porquê eles estão lá, como eles foram parar lá e o que é aquele lugar. E no meio disso tudo, algumas coisas meio estranhas começam a acontecer que elas não têm muita lógica. Então vai ser a história basicamente isso. Eu não quero falar muito pra não dar nenhum spoiler, apesar de que eu acho meio difícil dar spoiler, porque eu ainda tô meio assim, o que aconteceu? Eu tô meio bugada ainda, não tô bem ainda. Se você chegou até aqui, por favor, se inscreva no nosso canal, não custa nada, é só escrever aqui embaixo e aqui no esquilo. É de graça, só se inscreva, por favor, tá bom? Esse livro, ele é dividido em 3 partes. A primeira parte é o fora. Nela nós vamos ter assim uma breve apresentação dos personagens e assim, nós vamos ver só a superfície da personalidade de cada um deles, porque o importante dessa parte é eles explorarem o ambiente e o autor criar toda a ambientação da história, todo o clima da história. A segunda parte é o dentro, é quando os personagens que saíram para explorar voltam e aí nós temos a imersão de cada um dos personagens. Ao todo são 12 personagens e a história ela vai ter o ponto de vista de 11 desses personagens, incluindo o ponto de vista de um cachorro. O que eu achei extremamente interessante, porque nós vemos que é puramente o instinto do animal. Então, enquanto os seres humanos ainda estão racionalizando tudo, o cachorro ele tá muito mais prático, ele enxerga aquilo como uma coisa estranha, como uma coisa não natural e ele já começa a agir por instinto. Essa questão de agir por instinto, ele já faz logo no começo, ao contrário dos seres humanos que demoram a pegar essa coisa da sobrevivência. E achei bastante interessante. Como eu disse, são 4 famílias que vão parar neste lugar e uma dessas famílias é composta por uma mãe, um pai e uma filha. A segunda é por uma mãe, um pai e um filho. A terceira é por um casal de idosos, um homem e uma mulher, e o cachorro, que é o Benny. E a quarta é por 2 fazendeiros que estão aí na casa dos 50 anos, por aí, eu acho. E a gata, que é a Maud. E assim, eu tenho os meus personagens favoritos, e tem uns que eu odiei, mas isso não vem ao caso. Na terceira e última parte, nós já tivemos tempo de conhecer cada um dos personagens, quais são as coisas que eles começam a ver naquele lugar e por que eles começam a ver aquilo. Então nessa parte eles precisam pegar as coisas que eles sabem, que são assim muito poucas e são só suposições, e decidir o que eles vão fazer com isso pra talvez tentar sair desse lugar. A forma como foi dividida a história foi extremamente importante, pelo menos eu achei extremamente importante, porque a primeira parte, no fora, ele construiu o clima da história tão bem que eu fiquei tensa e eu não sabia o porquê eu estava tensa, mas eu estava tensa e eu estava com medo de alguma coisa e eu não sabia porque eu estava com medo de alguma coisa, assim como os personagens estavam tensos e com medo de alguma coisa. Daí chegou na segunda parte, que foi a imersão nos personagens, que eu achei maravilhosa, porque eu me apeguei tanto a 2 personagens, que são os fazendeiros, que é o Leonard e o Olaf, que toda vez eu queria que tivesse o ponto de vista dos 2, porque eles foram pessoas assim que eu achei, ai meu Deus, eu amei os 2. E assim, a imersão nos personagens e no passado dos personagens foi extremamente importante, porque nos mostrou que não é uma história que vai ter uma pessoa que ela é totalmente má
ou totalmente boa. Eles estão fadados a ter defeitos. Tem uma frase aqui que é muito boa, que ela é muito curtinha, mas ela assim define o livro muito bem. Conhecemos uma pessoa por seus defeitos. Podemos formar uma impressão a respeito de alguém reparando em seus talentos e qualidades, bons ou ruins. Tudo que aparece na superfície. Mas, se quisermos realmente compreender quem a pessoa é, devemos adentrar a escuridão e nos familiarizar com as imperfeições dela. Essa frase, ela define muito, muito, muito a história. Porque essas pessoas, elas vão estar confinadas nesse lugar que parece imenso, mas ao mesmo tempo é muito enclausurado, e o pior e o melhor delas vão ser despertados nessa experiência. O mais interessante pra mim não foi nem o porquê deles estarem lá, não foi nem isso, foi assim, como eles lidaram com o fato de estar lá, e assim, a bagagem de vida deles mostrou o porquê cada um lidou daquele jeito com a situação, e eu achei isso maravilhoso. Então, como eu disse, ele é mais um livro sobre os personagens do que necessariamente sobre o porquê eles estarem lá. Na verdade, o livro, ele te deixa aberto a interpretações. Eu terminei o livro e eu fiquei assim... Daí eu fui atrás de descobrir mais sobre a história, eu fui atrás de entrevistas do autor e eu descobri que esse livro, ele é o primeiro de uma trilogia, que já tem outros 2 livros lançados, mas ainda não foi traduzido, eu nem sei se vai ser traduzido, eu espero que seja, porque até agora eu só achei em sueco, eu não sei ler sueco, vou ter que aprender a ler sueco pra terminar essa história, talvez. Eu descobri que o que vai ligar esses 3 livros, pelo que eu entendi, é esse descampado, que vai aparecer nos outros livros, e também um outro local que aparece nesse primeiro livro que também vai aparecer nos outros 2. Então eu acredito que seja isso que interligue as histórias, e eu acho que os outros personagens que apareceram nesse livro não vão aparecer nos próximos, eu acho, não tenho certeza, mas enfim. De uns tempos pra cá, eu tenho gostado bastante desses livros que não te dão exatamente a história completa. Porque antes eu era uma pessoa que eu precisava ter a resposta de tudo, principalmente em livros de terror, suspense, thriller, enfim. Mas agora eu aprendi a gostar de livros assim, eu acho eles diferentes, eu acho eles interessantes e eles desgraçam com a minha cabeça, mas eu adoro. No meu vídeo da minha TBR da MLV, eu falei que eu ia ler este livro na MLV, só que eu não aguentei. Eu comecei a ler e eu não parei mais. Na verdade, esse foi um livro que eu queria ler, assim, descontroladamente, mas ao mesmo tempo eu li em doses meio que homeopáticas. Eu li do dia 1 ao dia 7. Não porque o livro estava arrastado, é porque eu não queria sair deste universo. Eu terminei o livro querendo ler de novo, porque eu gostei tanto do universo desse livro. Eu tava muito tensa, eu tava muito apreensiva, eu tava com muito medo, mas eu não queria sair desse livro. Foi uma coisa assustadora. Este livro, ele é um terror meio gore, então tem assim umas cenas meio com sangue, umas tripas, umas coisas assim, mas não é aquela coisa extremamente... Assim, eu sou uma pessoa que eu não posso assistir Jogos Mortais porque eu tenho uma aflição desse filme, eu tenho aflição, sério, eu não posso. E esse livro não foi isso, eu consegui levar numa boa as cenas mais pesadas, então é tranquilo. Quando eu peguei esse livro, eu não sabia nada do que se tratava. Eu só peguei e olhei essa capa. E eu achei essa capa maravilhosa. O descampado, o céu azul e um trailer. Tem uma descrição desse trailer na história. E ele é importante. E assim, eu espero que vocês então leiam este livro. Pelo menos deem uma chance pra ele, porque ele é muito bom. Eu sou literalmente aquela pessoa que, quando o professor dava um texto pra ler e falava: marque as passagens que você achar interessante, eu sou aquela que marcava tudo com o marca-texto, deixava tudo aquilo amarelo. Sou eu. Eu faço isso com livros e esse daqui eu acredito que foi assim o meu recorde. Bom, então eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, mais uma vez, se inscreva no nosso canal se você ainda não se inscreveu. Deixe o joinha pra ajudar, né, na divulgação desse vídeo. Comente aqui embaixo se vocês já leram algum livro desse autor e o que vocês acharam e me recomendem. E também se vocês tiverem livros nesse meio estilo thriller, terror, uma coisa meio assim, comente aqui embaixo pra mim que eu vou gostar de saber. Eu vou gostar de ler, porque eu tô numa vibe muito intensa de terror, thriller. Só pela minha TBR da maratona já dá pra ver. Até o próximo vídeo e tchau!